Eu aprendi na faculdade de engenharia o conceito de resiliência. É a capacidade de um material se recuperar de uma topada, como o aço especial de algumas molas que, depois de pressionadas, voltam ao limite, ao estado original onde elas estavam. Ou microfibras sintéticas de uma bola de basquete que se deforma toda ao quicar no chão e se recupera milésimos de segundo depois, redondinha, pronta para outra. O meu convidado é mestre em resiliência. Mais de 30 anos atrás, disseram que ele ficaria paralisado. Nunca mais parou. Está por aí sempre rodando em sua cadeira, transformando vidas e mostrando o que é resiliência na prática. Rodrigo Hubner Mendes, seja bem-vindo ao Provoca. Etas, obrigado pelo convite. Que prazer estar aqui com você. Como que você define, para quem não te conhece, quem é você e o que você faz? Eu era apaixonado por futebol durante toda a infância, jogava bola todas as tardes e com 13 anos eu levei uma pancada e me afastou por bastante tempo do esporte. Precisei passar por uma cirurgia para retirada de menisco que resolveu totalmente meu problema. Eu voltei a jogar bola sem nenhuma dor e aí acho que passei a me encantar com a medicina. Né? Nada me parecia mais nobre do que devolver bem-estar para as pessoas. Então, acabei enveredando, planejei meu futuro, né, para essa carreira. Pouco tempo depois, eu me tornei remador pelo Corinthians, quando estava já na fase, né, me preparando para o vestibular para a medicina. Passei por um assalto onde eu levei um tiro. E isso gerou a imobilidade abaixo dos ombros, chamada de tetraplegia. Precisei abandonar, fazer uma pausa nos estudos. 18 anos. 18 anos. E tive apoio incondicional de amigos, famílias, acesso aos melhores médicos. Quer dizer, nunca me faltou assistência e acho que a minha história com o esporte foi decisiva para que eu sobrevivesse, né? Especialmente o remo, que trabalha com essa coisa da resistência física, com o desafio de não jogar a toalha, né, quando você está ali no seu limite físico. Você conta essa história nesse livro aqui, que nós vamos falar dele daqui a pouco, O Potencial da Mudança, o Desafio de Navegar pelas Incertezas. Eu diria que é uma leitura essencial para iniciar um ano, como está acontecendo com a gente. Espero que as pessoas tenham paciência de encarar a minha navegação ali. No fundo, eu uso o mar, né, como uma metáfora. É sensacional, é sensacional. Eu vou falar dele daqui a pouco, mas antes eu quero falar que você diz que a chegada de uma pessoa com deficiência num lugar envolve também uma relação com o ambiente. Como é que foi a sua chegada aqui na TV Cultura? Acho que a Cultura é uma organização consciente, né? Que nota que você dá? Pode... Eu dou nota 1000 aqui. Não. Vocês inauguraram, eu estive aqui presente com o Zé Roberto Maluf, inauguraram um centro de mídia que oferece uma série de recursos de acessibilidade. Eles são um expoente no Brasil, então merece o elogio da nota super alta. Mas a gente não deve se acomodar, tá? Porque isso é contínuo. Né? A gente está a todo tempo redescobrindo o que é necessário. Claro. Enfim, tecnologias de baixo custo facilitam muito esse constante aprendizado do que é acessibilidade, no final das contas. Não é com rampa, nem área PCD cercada que se faz a inclusão. Se eu fui capaz de atravessar essa multidão sem o apoio de muita gente que eu achava que tinha, eu sou capaz de muita coisa. E eu imagino que às vezes a chegada com uma cadeira de rodas no ambiente é como uma nave num disco voador. Você às vezes se sente assim? Então você sabe que as pessoas são muito curiosas, né? Tem sempre um pouco essa dicotomia entre o herói e o sofredor, né? As pessoas ou vão para um polo ou vão para o outro E você é um herói ou um sofredor? Nenhum dos dois. Sou um mero remador, tentando aí aprender com o que a gente tem de... Essas duas
esses dois carimbos não ajudam por quê? Porque a gente, quando observa a produção da mídia, da imprensa, né, ainda se explora a ideia de um personagem que, com seu esforço pessoal, ele consegue superar os obstáculos impostos pela vida e chega nesse lugar do herói. A gente vê muito isso nas matérias produzidas durante as Paralimpíadas. São matérias muito emocionantes, muito bem feitas, e a gente acaba se tornando torcedor, né, daqueles atletas muito dedicados. Mas olhando como transformação social, tem um limite aí, porque cria-se uma falsa ilusão de que o problema está resolvido. Quer dizer, finalmente demos um espaço para essa parcela da população e a vida segue, as pessoas não se veem como parte da mudança. Quer dizer, no dia seguinte, a pessoa vai lá, toca o seu trabalho. Não existe uma consciência de que a barreira está no ambiente. Qual é a principal barreira? Tem um conjunto de barreiras, né? Acho que as mais óbvias são espaciais, comunicacionais, barreiras de equipamentos, etc. Mas eu diria que a mais dura é a da atitude. É a atitude, a mentalidade, o jeito de olhar. A tendência a subestimar, né? Especialmente quando é um ambiente profissional, um ambiente que exige desempenho, enfim. A tendência é a pessoa subestimar. Na educação isso também acontece. Quando a criança com deficiência chega na sala de aula, a tendência é o professor falar, nossa, o que eu vou fazer? Né? Dificilmente essa criança vai atingir aquilo que a gente almeja como autonomia. Então, está nas várias facetas da vida em sociedade. Lado frente, lado trás, lado frente, lado trás. Esse é o passinho do escrito, você na tua... Tem uma palavra que parece que você gosta mais do que resiliência, que é plasticidade. Por quê? Que é a capacidade do material se moldar, se transformar e se desprender do original. Se adaptar a novos horizontes. Exato. Alguma condição de estabilidade eu acho que é fundamental para que a gente explore um pouco do acervo de conhecimento que a gente vai adquirindo. Não precisa toda hora ficar reaprendendo. Mas o novo, ele pressupõe essa adaptação. Né? E a gente ainda é muito resistente a essa impermanência dos mares. Por que, Rodrigo? Me diga. Por que a gente é tão resistente à mudança? Eu acho que é um medo do que pode vir pela frente quando a gente sai de perto do controle. Controle e medo. Essas palavras aí, você está sendo muito cruel, jogando na nossa cara. Coisas difíceis de encarar, eu diria, né? Como se encara o medo? Se tem alguma sugestão que eu possa dar, depois de tantos anos pensando sobre isso, é para a gente ser cuidadoso com o que está no nosso interior, em relação ao que a gente pensa, em relação a como é que a gente alimenta o nosso lado mais solar. Como é que a gente encara o nosso lado sombrio. Né? Então, olhar mais para dentro e nem tanto para o mundo Instagram. Agora tá acordando às 4 da manhã. Agora tá acordando às 4 da manhã. Hoje o blogueirinho deve estar passando mal. Hoje o blogueirinho deve estar passando mal. Veio porque quis, sabia que era pau. Vamos ouvir o que eles estão te perguntando. Tem muita gente aqui querendo saber dicas de você. Rogério, o que a robótica, a inteligência artificial e a internet podem entregar de melhoria para a acessibilidade das pessoas e para a vida nas cidades? Ele pergunta. Você sabe que hoje a ONU adota como conceito de deficiência uma combinação entre um determinado impedimento clínico, que pode ser físico, intelectual ou sensorial, e essas tais barreiras, os obstáculos que estão ao redor da pessoa. A tecnologia ela pode ajudar tanto na minimização do impedimento quanto da barreira. Quer dizer, a tecnologia é um catalisador da inclusão, uma velocidade incrível. Então, acho que a robótica, enfim, é uma das promessas. Você deve ter visto, eu mesmo experimentei um equipamento que me deu a experiência
irresponsável de pilotar um carro só com um headset na cabeça. Sei. Com os impulsos elétricos do cérebro. Como que foi essa sensação? Então, só para não parecer, né, ficção científica, esse headset tinha 14 eletrodos e ele monitora o cérebro, como se fosse um mini eletroencefalograma. Então, determinados pensamentos, eles têm atividades elétricas que se repetem. E se você observa, né, um determinado pensamento que tem essa estabilidade, você pode condicionar. Toda vez que eu pensar nisso, o meu cérebro vai emitir um determinado impulso e conforme, né, o equipamento identificar esse impulso, você vai falar, quando houver esse impulso, você ou dá play no vira à direita, vira à esquerda, ou freia. vira à direita, ou faz o... Enfim, seja qual for a Você ficou com medo na hora do carro? Muito medo. Muito. E, pavor. E como foi? Eu não tinha mais como voltar atrás. Ah, sério, gente. Caramba! Parabéns, Rodrigo. Você é a primeira pessoa a pilotar um carro de corrida com a mente. Eu tenho curiosidade de crianças. Como que elas reagem quando você chega com a cadeira? É diferente? São as melhores perguntas, Não tem floreio, né? Elas vão na veia, já perguntam logo. Por exemplo? Como é que você namora? Como é que você toma banho? As pessoas têm muito receio de, como é que beija você? Gente, cala a boca. Como que você toma banho? Não tem rodeio, já vai. Tem uma cadeira de tomar banho? Eu sou como uma rainha da Inglaterra, tem uma equipe que veio e ajuda, tem esse privilégio, né, de ter pessoas que me assessoram, me ajudam nessas operações e tal. Mas também não tem grandes segredos. Enfim, a cada hotel que eu vou, eu pego lá uma cadeira da piscina, né, qualquer coisa que coloque embaixo do chuveiro e tá valendo. De novo, a plasticidade. E namoro? O que você pode nos contar? Sempre tive o sonho de encontrar, né, a parceira que para quem vale todo tipo de esforço então eu sempre tive atrás desse sonho e tô casado, acho que, né, posso dizer que o meu sonho está realizado. Sim, você está casado há um tempo, né? A gente, enfim, a gente está junto há 2 anos e pouco e enfim, então já se configura como já é uma união estável, uma assim relação que chama agora isso? Relação dos sonhos. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air. No seu livro, eu aprendi um conceito de deficiência em 2 dimensões, na pessoa e no ambiente, é isso? Justamente, que é quando as barreiras prevalecem e a acessibilidade deixa de existir. Aí você pode interpretar que existe uma insuficiência, uma deficiência no ambiente. E aí vem uma ideia de desenho universal, que você deve ter visto, né, que surgiu na arquitetura na década de 70 nos Estados Unidos, arquitetos da região de Chicago, super premiados, e ficavam incomodados com as imposições da nova legislação que buscava, né, inclusão nos Estados Unidos, acessibilidade, e que acabavam fazendo puxadinhos, interferências nos seus projetos premiados para garantir acessibilidade. Até que a gente vai falando, vamos parar com isso, vamos já desde o início. Vamos fazer um projeto vamos já legal. Na página 1, né, lá no Blueprint, vamos já pensar como permitir que o maior número de pessoas, a maior quantidade de perfis, possam usufruir desse equipamento, desse espaço. Claro. E aí vem essa ideia de desenho universal, que depois migrou para a educação. Sim. Muita coisa melhorou na legislação, na forma como, enfim, grandes arquitetos e as próprias empreiteiras encararam, né, esse compromisso, mas a todo momento tem escorregadas, né, Sim, sim. E isso caracteriza muito aquela primeira parte, né? Vamos fazer uma gambiarrazinha aqui que eles vão achar que tá bom.
Não é assim. E acaba sendo visualmente É. né, desequilibrado, enfim. Mas tem coisas boas acontecendo, os O quê? espaços culturais. Espaços culturais, é raro hoje você não... Isso eu acho que virou meio como padrão, né? Um cuidado, não só na questão física, né? Você tem no cinema, pouca gente sabe disso, você tem um recurso que você coloca lá no seu celular, você baixa um aplicativo e você acessa a audiodescrição do filme, que é uma narração para quem não enxerga, para a pessoa entender o que está acontecendo. Enfim, então acho que a gente avançou muito. No próximo bloco, Rodrigo e eu vamos mergulhar numa paixão que temos em comum, a educação. Não se perca aí, clicando por outras telas. Até logo, classe. O escritor, inventor, arquiteto e gênio Buck Fuller popularizou o termo Trim Tab. É uma pecinha que vai na ponta do leme dos grandes navios que ajuda essas estruturas de milhares de toneladas de aço mudar de direção em alto mar. Ele dizia que cada um de nós pode ser um Trim Tab, essa tal pecinha que facilita as mudanças nos navios, na sociedade e na nossa mente. O Rodrigo Rubner Mendes dedicou os últimos 30 anos da vida dele à educação inclusiva. O Rodrigo, o que significa educação inclusiva? Educação inclusiva é uma concepção que parte da ideia de que cada criança, cada ser humano tem particularidades na forma de se relacionar com o conhecimento, na forma de absorver o conhecimento, de aprender. E para isso, dado que isso passa a ser uma premissa, o processo de ensino precisa diversificar estratégias de sala de aula, diversificar formatos dos materiais e diversificar a forma como você engaja o aluno com a realidade da vida. Independentemente dele ser uma pessoa com deficiência ou não? Independentemente. Cada um é diferente. Se ele não for incluído, todo mundo não vai junto. Aí é uma educação exclusiva, né? É para alguns. A gente ainda não tem essa consciência porque a gente já vivia numa escola que era para poucos, né? Mas quando você pensa na heterogeneidade da população, quantidade de pessoas que não conseguem, né, dar sequência a todos os níveis de ensino, isso fica escancarado. De uma certa forma, em grupos, quando você fala das coisas, apresenta tipo assim, uma liberdade, assim, uma liberdade, como eu posso dizer, liberdade de expressão, assim. A questão da pessoa com deficiência, ela entra como abre alas da história, porque ela explicita. Né? A hora que a sala de aula recebe uma criança com impedimentos, né, mais complexos, sensoriais, intelectuais, não tem mais como a equipe jogar para debaixo do tapete, um negócio que já não estava funcionando. Aquilo vira um caos. Então, eu acho que esse segmento da população vem tendo um papel de gerar um desconforto construtivo. Necessário. Necessário. Né? Isso faz com que as equipes precisem parar e falar, gente, não vai funcionar. Então é uma educação que não é só para aquela pessoa que tem aquela dificuldade, mas para todo mundo, para a educação em geral. Para as diferenças humanas. Né? Uma educação que pensa as variedades, né? E não a fantasia de um aluno normal. Você falou, o aluno normal da curva da estatística, né? Ou um determinado da tipo. norma, né? Qual é o principal obstáculo hoje na realidade brasileira? A gente pensa na escola, acho que começa pela gestão, né?
pela visão do próprio diretor, do líder, da diretora, com relação ao que aquela escola tem que cumprir como papel social. Né? Qual é o projeto da escola? Então, ali você pode já ter uma barreira. Né? Vão ter diretores que não querem mudança. Vamos seguir aqui, cumprir, já tendo tanta cobrança em cima, tanta exigência em relação, né, a uma qualidade de educação ainda muito insuficiente no Brasil. Então, acho que esse é o primeiro nível, a primeira camada. Depois você tem a sala de aula, né, onde o professor legitimamente alega que não teve uma formação plural para isso, né, carece de conhecimento, de repertório, e então acho que essa ausência de conhecimento, lacunas de conhecimento são uma barreira, enfim, aguda, e a gente tem o aspecto da política pública. Que é a mais ampla, assim. Pois é. Uma estratégia. Aí subindo na pirâmide, é da onde vem, né, qual que é a diretriz para a rede de ensino do município, do estado, o que o Ministério da Educação pensa. Né? Isso é que dá o tom do que vai acontecer na escola. Construir uma escola inclusiva não basta simplesmente matricular, né, crianças que estavam segregadas ou estavam escondidas, né, juntamente com as outras. Né? É evidente que esse negócio não é suficiente. Para que as coisas corram bem, a escola precisa se transformar. De que maneira? Isso envolve política pública, isso envolve investimento. Então, formação de professores. Né? Eles pedem, eles querem. Então, quais são novas tecnologias? Quais são novas didáticas? Novas formas de organizar, né, a rotina da sala de aula? Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu acho que é tempo para o planejamento. Tá? Educação, inclusive, envolve planejamento. Sim. Quando as equipes têm esse espaço em que elas conjuntamente discutem cada caso e criam estratégias para a turma, né, de acordo com aquela constituição de perfis, muda completamente a perspectiva de aprendizagem. E é raro isso acontecer em escolas do nosso país. Por quê? Eu estou te perguntando, eu sou pai de 3 filhos, eu já participei de várias reuniões, e em escolas muito boas, assim, sou um privilegiado que possa escolher uma escola boa. Mesmo assim, às vezes eu percebo que tem professores que acham que a educação acontece na sala de aula, apenas. O que eu, em 2024, acho que... É um anacronismo, né, Taz? E ainda acho que uma influência muito forte. Qual que é o resultado da escola no sentido de ser uma porta de entrada ao ensino superior? Uma pressão de quem frequenta a escola para que o conteúdo, enfim, aquilo que o aluno absorve como, vamos dizer, ticket para poder entrar em organizações de ponta, né? Quando a gente pensa nessa última etapa antes da vida profissional, isso vira um drive da escola. Que pode ser um desvio errado, é isso? É uma barreira para que a escola pare e abra mão, né, de certas rotinas antigas e, por exemplo, priorize tempo para os professores estarem juntos fora da sala de aula. Você está comendo a flor? Não exatamente. Na verdade, estou levando o néctar dessa flor para colmeia. Então é assim que vocês fazem o mel? Isso mesmo. Você escolheu fazer a FGV, não é isso? Como que foi a sua escolha de faculdade? Eu me desprendi da ideia de ser médico, precisei ali de 4 anos, né, para me recuperar fisicamente. E aí eu tinha também uma visão equivocada. Eu achava que a administração era um curso que as pessoas faziam à noite, que não precisavam em todas as aulas e que, enfim, que era uma vida fácil. Eu também imaginei que fosse um tipo de curso onde a questão intelectual fosse
assim, o fator decisivo. Tá. Né? E eu não, seja qual fosse a minha condição física, eu ia dar conta se eu tivesse em condições, né, cognitivas, etc. Então, acho que foi esse também o fator que me fez escolher. Mas foi uma descoberta, eu adorei a administração de empresas. Por quê? Pela forma diversificada de conhecimento, né? Eu me lembro que eu ia feliz para as aulas de filosofia, psicologia e sociologia. E as exatas? Nem tanto. Nem tanto. Apesar que teve um professor chamado Chico Aranha, aquele professor de estatística, né? Aquela matéria que ninguém vê nem de longe. E ele conseguia transformar aquela aula, né, completamente sem charme, em algo assim interessante. Sim. Então tem como fazer. De novo o professor, o professor. Né? A gente se lembra desses caras, independente da matéria, né? O que eles conseguem? É tocar a emoção, tocar a nossa memória, é o quê? No caso desse professor, ele conectava o tempo todo aquela matéria abstrata à vida cotidiana, né? Ele era muito esperto para fazer essas relações o tempo todo. Que é o que nos interessa, né? Que é o que está ao redor, né? E, afinal de contas, para que eu estou, né? Para que eu estou aqui, né? Que tem a ver com Paulo Freire, né? Pois é. Que é outro cara pouco entendido ainda. Nós estamos aqui, o Paulo Freire ainda é tratado como se fosse assim, um comunista, E, no fundo, ele fala disso, né? Desse aprendizado da vida cotidiana, do ao redor das pessoas que estão ao seu redor. E de um aprendizado que valoriza a diferença que está no grupo, enxergando essa pluralidade como um valor, e não como um dificultador para que a escola entregue lá o seu resultado para a sociedade. Primeiro, não deixem morrer em vocês os jovens que vocês estão sendo e os meninos e meninas que vocês foram. Segundo, por isso mesmo, não permitam matar em vocês a curiosidade permanente diante do mundo. Eu acho que a gente tem tanto o pior do que a gente falou aqui, ou seja, escolas conservadoras, resistentes e fechadas a qualquer mudança, e aí propiciam uma educação de baixíssima qualidade no sentido da emancipação, eu diria. Da autonomia, né? De pensar de uma forma livre, não é isso? Como a gente tem ilhas... Experiências incríveis. Enfim, premiadas fora do Brasil. Inclusive escolas públicas, né? Professores incríveis espalhados por aí, né? Basicamente a gente trabalha com escolas públicas e a gente, né, a todo momento a gente é surpreendido por, né, diretoras, educadoras geniais, né? Que bom essa notícia, mas tem gente que está querendo te cutucar aqui, olha. Pedro Pedroa. É possível notar uma evolução na educação para as pessoas com deficiências de 94, quando foi fundado o Instituto Rodrigo Mendes, até os dias de hoje? Coincidentemente, em 94 foi quando a Unesco publicou a Declaração de Salamanca, um documento que começa a falar sobre a questão da criança com deficiência na sala de aula comum. E isso mudou no mundo, tá? Né? A gente olha 30 anos, era inimaginável a gente conviver com um adulto com síndrome de Down que tem uma vida autônoma. Não era concebível. Né? Hoje, eu participei por exemplo, de um encontro na ONU com representantes de mais de 40 países, mostrando casos de pessoas com deficiência intelectual que alcançaram, né, vamos dizer, essa vida mais independente, todas porque estudaram em escolas que apostaram, escolas inclusivas, que deram, né, não vamos simplificar, deram todo o suporte necessário e foram desafiados. Sim. Foram desafiados. E o que esses seres conseguiram levar para essa comunidade onde eles foram inseridos? Eles começam a virar um horizonte a ser perseguido. Eles quebram a barreira de até onde a gente enxerga. Né? Eles passam a ser fonte de
identificação daqueles que estão começando o seu percurso na escola e que têm características semelhantes, que passam a ver neles uma possibilidade, né? É a questão a importância de pessoas que conseguiram empurrar a fronteira serem visíveis e inspirarem, né, quem também vai ter que criar o seu caminho, abrindo, às vezes, mata fechada. E essa convivência educa como, digamos, as pessoas normais? Acho que educa a sociedade, né? A gente tem vários ganhos, né? Com essa nova, vamos dizer, esse novo jeito de pensar a sala de aula. Primeiro, porque a gente traz para dentro quem até pouco tempo estava completamente de fora do jogo, né? E nem no banco de reserva estava escondido. Então a gente tem uma questão aí de democratizar a educação. Em segundo lugar, a gente contribui para a qualidade da educação, porque gera aquele caos, né, positivo que eu estava mencionando. Ou seja, tira daquele confortozinho que estava ali parado. Exato, um confortozinho destrutivo, né? Destrutivo. E aí as equipes não têm mais como, elas vão ter que se reciclar, vão ter que pesquisar, vão ter que incorporar novas didáticas, né? E aí todo mundo ganha, porque a barra da qualidade da educação para todos, né, vai subindo. E tem o aspecto de você presentear essas crianças com essa preciosa oportunidade de, desde a primeira infância, conviver com o que é a sociedade, o que é a espécie humana, que é conviver com a diversidade, Exato. Com a realidade, basicamente conviver com a realidade. Pois é, Rodrigo? Pois é. O que estimula, né, isso é meio óbvio, mas é bom lembrar, estimula competências fundamentais, né, como a capacidade de se colocar no lugar do outro, mediar conflito, estabelecer cooperação. Prefiro ser. Eu sou normal. Está escrito que o propósito do Instituto Rodrigo Mendes não é construir outra escola para a pessoa com deficiência. É trabalhar para que ela tenha uma educação de qualidade na escola em comum, né? Na escola comum com as outras pessoas. Exato. Que se dispõe a se transformar. Que se dispõe a se transformar. Por aí que a gente quer caminhar. E você tem encontrado gente disposta a se transformar? Sim, né? A gente faz formação no Brasil inteiro e em vários casos a gente vai pessoalmente para acompanhar o que está acontecendo e registrar e mostrar que é possível. Então tem, eu diria centenas de exemplos. E são escolas privadas, públicas? A gente optou por focar no ensino público, que é onde está a massa, né? Mais de 80% hoje do que a gente tem como instituição de ensino enfim, de gestão pública. E como a gente quer empurrar o ponteiro, é aí que a gente dá energia. Mas isso precisa ser pensado em, seja qual for o perfil, né? A escola particular precisa estar se transformando. E de todas as idades? Todas as idades. Ensino superior, inclusive, né? Se também dormir no ponto, não vai ser barreira. Sim. Tá. Pá. C. T. Capacete. Nem, menino. Eu falei do Buck Fuller lá no início, que é um filósofo que eu amo do século XX. Essa história do Twin Tab, né? De entender quem que dentro de uma organização pode ajudar nessa mudança. Você tem alguma sugestão de como identificar Twin Tabs dentro de escolas, de instituições? Eu acho que os Twin Tabs estão nessas várias camadas que tem os Twin Tabs na sala de aula, tem líderes, enfim, impressionantes, né? Tem uma diretora que eu conheci no Acre, em Rio Branco, chamada Irã Saraiva. Ela mudou a realidade da região, né? E por quê? Porque ela tinha essa mistura de uma noção da responsabilidade no papel de alguém à frente de uma escola, né? Ela tinha uma seriedade,
né, muito cristalizada, muito explícita, e ao mesmo tempo ela tinha uma paixão, um carinho, né? Ela achava que o vínculo afetivo era tão importante quanto a estrutura da sala de aula, dos livros e aquilo que é o hardware, né? Ela olhava mais para o software. Para o software. E a gente sabe que olham assim como o coitadinho. E aqui a diferença que eu vejo é em relação a todo mundo. Recebe com carinho ele. Ele chegou bem devagarinho e comeu o sábio. A gente sabe que não é todos ainda que estão preparados, mas estão buscando. E é isso que me incentiva. Isso talvez a gente possa chamar de uma formulazinha mágica, né? Com todo o cuidado para usar essa expressão, mas tem ali um catalisador mágico quando a gente sai do racional e toca na emoção, né? Naquilo que no final do dia é o que vai permitir a autonomia do pensamento. Que bom que você veio aqui hoje, hein, falar essas coisas. No próximo bloco, as aventuras, solavancos e descobertas da navegação do Hubner em essa sua nave pelo mundo. Vamos ver como é que ele navega pelo mundo. Até loguinho. A vida não foi fácil para Viktor Frankl, o criador da logoterapia, uma espécie de psicoterapia voltada ao espírito. Ele passou por 4 campos de concentração nazistas, perdeu os pais, o irmão, a esposa grávida. Depois dessa dureza toda, ele disse o seguinte: podem roubar tudo de um homem, menos a última das liberdades, a escolha para decidir o próprio caminho. O meu convidado, Rodrigo Mendes, empreendedor social, parece saber usar bem essa tal liberdade. O Rodrigo tem uma expressão popular que é assim: a pessoa ficou preso a uma cadeira de rodas. Eu queria saber de você como é ser livre numa cadeira de rodas. Então, não é tão diferente de ser livre sem a cadeira de rodas, tá? Né? Eu mesmo imaginava, né, quando eu percebi que a minha condição mudaria, né, eu tive 1000 pesadelos sobre o que seria, né, essa questão do símbolo de uma cadeira como uma prisão, como você falou, e no fundo, né, não estou exagerando no que eu estou falando. Isso aqui é uma casca só. Aquilo que a gente pode vislumbrar, atingir, construir, aprender, não tem a ver com a casca. Tem a ver com o quê? Acho que tem a ver com, primeiro, um entusiasmo pelo que está ao nosso redor. Tá. Tem a ver com a curiosidade, né? E no sentido de não se acomodar. E tem a ver com, acho que, um ponto de vista. O que te faz acordar todo dia? Tem uma coisa que ainda é um mantra para mim, que é uma frase do meu pai, quando ele me viu na maca, na pior situação que eu enfrentei, praticamente sem conseguir respirar, né, quando eu cheguei no hospital ali. E ele segurou no meu braço e falou: filho, faz a sua parte, a gente vai fazer a nossa e a gente vai vencer isso tudo. Então, quando eu acordo, acho que eu lembro, né? Faz a sua parte. Nós estamos falando aí de 1990, né? Você tinha 18 anos, com muitos planos, e aí aconteceu um tiro, né? Foi isso? Foi um tiro na frente da minha casa. Eu estava com meu irmão, Conrado. Eu estava indo levar ele numa competição e vieram 2 assaltantes do nada, assim.
apareceram e um deles já disparou sem falar do que se tratava. E a bala atravessou o pescoço. Então foi ali que a ruptura começou. Sei. Quanto tempo leva para o cérebro registrar que o corpo levou um tiro? Você tem essa memória, assim, de... Tem alguns níveis dessa, vamos dizer, tomada de consciência. Num primeiro nível, a hora que eles foram me carregar do chão e eu vi que eu não estava conseguindo me movimentar, e eu vi que tinha sangue no ombro, eu já, na hora, né, aulas de biologia no ensino médio, já imaginei. Deve ter pegado a coluna. Então, já imediata essa minha constatação. Agora, absorver isso, né, e entender que não era algo, né, que seria resolvido com algumas sessões de exercício, isso levou anos. Tá? Anos? Anos. E tecnicamente, essa condição, você é um tetraplégico. Qual o significado disso, dessa palavra? Significa que houve uma interrupção na comunicação entre o nosso cérebro e os nervos e músculos do corpo, e com isso a gente deixa de controlá-los em parte, né? Alguma coisa a gente continua fazendo, mas até coisas que as pessoas não sabem, mas vamos dizer, a ação física assim, mais óbvia, né? Ela é prejudicada. Sim. E o que essa experiência te ensinou sobre o tempo? Ele precisa respeitar o tempo. A maturação precisa ser respeitada. E cada um vai ter o seu timing, né? E no meu caso, é interessante que eu devo ter levado... Acho que a marcação que eu tenho é de 3 anos. Para eu virar a página e falar, tá tudo bem, vamos lá. Até 3 anos você estava Até 3 anos querendo eu vivia em função de exercício. Sei. E com uma expectativa de um modelo... De voltar, enfim, a fazer o que eu fazia. Tá. Né? A tal da resiliência. Retomar a condição original. E qual foi a chave que você falou? Não, eu vou abrir uma outra página. Eu acho que a chave foi o período que eu fiquei em Cuba. Eu fiquei num centro de habilitação voltado a estrangeiros, em Havana, super avançado no sentido de técnicas e a forma como eles atendiam a gente. E ali era mais do que 8 horas. Assim, eu acordava às 7 da manhã, já ia para o ginásio e ia dormir, sei lá, 10 horas. Durante 3 meses fazendo isso, eu sonhava que eu estava fazendo repetições. Depois passou esse período, eu falei, deu. Fiz o que estava ao meu alcance. Vamos dançar outra música. Tá. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Você traz uma coisa no seu livro que é o controle, que é essa ilusão do controle, não é isso? Por mais que isso seja algo, né, mais do que presente no comum da nossa vida, saber que a gente não controla, tem uma fantasia. A gente acha que a gente vai controlar e que no final das contas, né, quem controla é que atinge a realização pessoal. Acho que essa é a mais perversa das ilusões. Quem controla atinge a realização pessoal. E aí, quando a gente perde o controle, a gente cai no abismo. Você sonha que está jogando futebol? Sonho. É mesmo? Sonho. Eu comentei outro dia lá em casa, e eu sonho que muitas vezes que é um jogo decisivo, e o técnico olha e me coloca em campo, e eu falo, mas eu não estou fora de forma, mas eu vou lá e tento fazer alguma coisa.
Deixa eu ver as perguntas para você. Erasmo Santos. Embora pareça pergunta clichê, eu gostaria que o Rodrigo comentasse como ele vê o avanço das pesquisas que poderiam restabelecer os movimentos de pessoas como ele, envolvendo células-tronco, e o papel do Brasil nessas pesquisas. O que eu sei, né, é que deixou-se de dar tanta atenção à questão das células-tronco, né, passou-se a se falar mais sobre a questão, né, dos dispositivos eletrônicos digitais. Sim. Que transmitiriam sinais ou para uma estrutura como um exoesqueleto, que faria a função da mobilidade, ou para a própria musculatura do corpo. Sim. Mas vejo que é muito incipiente. E eu lembro que numa época foi tão moda que quando você tinha filhos, perguntavam, né? Você quer tirar a célula-tronco? Aí você ficava culpado, se eu não tirar, aí tem que congelar, não é uma coisa assim? É verdade. Mas, enfim, em algum nível eu acompanho no sentido de ser alguém que aposta na ciência, né? Sim. E não para essa questão especificamente, mas para o bem da humanidade. Claro. E tem uma coisa que eu acho tão fascinante de você olhar pessoas com deficiência e ver que todos nós somos pessoas com alguma deficiência, né? Ou nos tornaremos, né, com a idade. Mas assim, eu estou aqui com esse óculos, eu dependo. Isso daqui é um dispositivo, um dispositivo de inclusão, né, para eu poder enxergar. Isso sem falar que eu tenho fratura dupla de calcânio, então eu já passei por anos de fisioterapia e continuo, inclusive. E foi algo que transformou minha vida para melhor na saúde, eu diria. Comecei a olhar mais para uma coisa que eu nunca olhei, né? Que a gente valoriza pouco as topadas que a gente dá na vida, Rodrigo? Em geral, sim. No sentido de a gente repetir, né, alguma crença que já se mostrou falsa. Então, nesse sentido, a gente poderia aproveitar melhor as solapadas. Sim. Eu quero mostrar de novo que esse livro, O Potencial da Mudança, o Desafio de Navegar pelas Incertezas, nós já comentamos sobre a ilusão do controle, né? O quanto que isso daí é, enfim, uma cilada, né? Para usar uma palavra mais popular. E ele é dedicado a 3 pessoas: Sônia, José e Carol. Quem é essa galera? Minha mãe, meu pai e o meu amor. Que lindo esse sorriso aí, quando você falou do seu amor, hein? E só? Você quer contar um pouco quem é essa figura? Carol é minha esposa, comentei, né, um pouquinho da nossa relação, que me acompanha, minha parceira e agora, né, que está em todas os cruzeiros, os passeios de barco e descobertas por essa incerteza do mar. E é alguém com quem eu descubro e vivo o meu melhor. Just breathe. Quando você fala do mar, tem algumas atividades que para você são mais prazerosas, de estar, lugares que você se sente mais pleno? Eu sou magnetizado, desde criança, eu sou magnetizado pela linha do mar. Olhar o mar, aquilo dá uma dimensão planetária, né? De que a gente não está só no bairro e tem uma coisa maior. Don't let it phase you. Go hit the bar up, go and get his car up. Tell him that is karma. Você diz que os seus pais te ensinaram a persistir com leveza. Explique isso. Essas referências que eu adquiri na infância seguem reverberando, acho que ao meu redor. Falando sobre minha mãe, por exemplo, ela é muito responsável por ter me talhado, né, a buscar o melhor, a não desperdiçar tempo com
aquilo que não vale a pena, o que não é nada simples de ser implementado, né? A gente desperdiça. Mas eu lembro da voz dela falando. E do meu pai, eu herdei, acho que por um lado, o jeito dele priorizar a gentileza, mesmo quando ele não tinha tempo, ele fazia questão de ouvir as pessoas. Eu acho que o mais importante é uma mensagem que várias vezes ele transmitiu, dizendo: filho, não seja metido. Quem canta de galo, um dia cai do cavalo. Que sabedoria boa é essa, hein? Você nunca se queixa? Me queixo. O que te irrita a ponto de você chegar ali naquele limite? Eu me irrito quando eu não valorizo o que eu aprendi comigo mesmo. Acho que eu me irrito comigo mesmo. Tem algum exemplo assim para compartilhar? Por exemplo, a paciência com o tempo de cada um. A necessidade da gente absorver, refletir antes de tomar uma atitude. Aprendizado já antigo. E às vezes eu me traio. Difícil mesmo, né? Essa tarefa. E o que acontece quando você se trai? Eu me irrito comigo mesmo. Por R$1 milhão, você me empurraria nessa escada? Eu tava brincando. Você fala muito de continuidades e rupturas. Em que fase que você está agora? É dinâmico, né? A gente se movimenta o tempo todo. Dependendo da dimensão, você pode estar se sentindo numa estabilidade profissional, passando por uma mudança por imposição, né? Numa vertente mais intrapessoal. E isso é muito dinâmico. É o que dá graça para essa interpretação do nosso percurso diante do imponderável. Se fosse uma série, você estaria em que temporada agora da sua vida? Eu estaria num episódio em que eu finalmente encontrei o grande comunicador Marcelo Tassi. Mas isso daí foi bom demais, esse encontro. O Rodrigo Hubner Mendes. Então me diga, o que é a vida? A vida é uma navegação por mares modulados pelo acaso. Pessoal que te encontrar por aí pode fazer pergunta, pode chegar e mandar direto, papo reto. Quanto mais, melhor. E viva o Corinthians e viva esse encontro. Viva o nosso primeiro encontro. Obrigado pela visita aqui. Obrigado, Tassi.